Hoje eu não vim aqui falar sobre treino, resultado ou performance. Hoje eu vim falar sobre a fragilidade da vida. Fala pessoal, eu sou Rodolfo Arona e eu tô no YouTube pra falar o que eu acho das coisas e pessoas. Afinal, o meu teto não é de vidro. Será? Bom, eu percebi que vocês estão curtindo o canal, dando opiniões, se inscrevendo. Eu realmente tô muito feliz com isso. Mas eu vi que vocês acharam que eu peguei leve demais no vídeo do Luciano Huck. Vocês querem que eu me lasque mesmo, né? Tá bom, vocês que mandam. Bora lá. Se liga nesses números, bilhões de visualizações, milhões de seguidores e uma grana que eu nem consigo imaginar. E no centro disso tudo tem esse cara, Renato Cariani. A gente sabe que a internet ama construir uma história de superação, mas com esse daqui a oportunidade ficou muito mais lucrativa. Ele começou a vender a estética da disciplina inquestionável. Comprar o suplemento ou botar o shape é o que você pensa que ele tá oferecendo, mas o produto real sempre foi vender a imagem de retidão, de controle absoluto, o cara perfeito que nunca erra. Até aí tá de boa, mas aí acontece um problema com a Polícia Federal, comentários polêmicos em um vídeo de conscientização. É bizarro pensar que esse senhor que parece ser tão gente boa, que lota a internet de memes, pode ter um lado obscuro. Eu sei que todo mundo tem segredos, mas os dele me parece até uma certa... Deixa quieto. Zoando com a minha cara, beleza, cara. Maldito o homem que acredita no homem. Maldito o homem. Mas nada como um dia após o outro, meus amigos. Nada como um dia após o outro. Até pouco tempo atrás, o meio maromba no Brasil era um nicho extremamente isolado. Era aquela subcultura meio marginalizada que a classe média achava bizarra e que quase nenhuma grande marca queria botar o dinheiro de verdade. Só que a grande virada desse cenário tem esse cara aqui na linha de frente. Ele viu muito antes de todo mundo que o algoritmo não queria ver só um vídeo técnico de execução de supino e agachamento. O público queria ver um motivo psicológico para sair da cama. Então o que ele fez? Traduziu o ambiente de treino para uma linguagem corporativa. O que aparecia na tela, além de um atleta forte, era um empresário polido, bem-sucedido, de fala mansa, agindo exatamente como um mentor na vida do público. O que realmente estourou a bolha desse nicho foi uma mistura que ninguém imaginava. Renato Cariani e Toguro. Meu Deus do céu. Parece meu filho comendo, velho. Olha aqui, ó. Quem tá aqui? Não sabe comer de carne. Não sabe. Meu Deus, irmão. Dona Amélia tava comida na boca pra você? Era o cara de esporte fino, com roupas extremamente justas e um cara bem diferente no caos da mansão maromba. E o Cariani foi muito esperto aqui. Ele sacou o poder daquele público urbano e periférico. Quando ele colou no Toguro naqueles projetos do começo do canal, acontecia algo muito maior do que uma simples gravação de um treino. Foi o primeiro grande teste de tráfego de massa que ele fez. Simplesmente sugou a audiência mais jovem, mais engajada da internet, que ficou bem interessante de assistir por conta desse choque cultural. E nessa fase de colar com a galera mais caótica da internet, o contraste visual jogava totalmente a favor do Cariani. Era todo mundo bagunçado, ele aparecia falando num tom mais sério, mesmo de voz mansa, mas sendo um cara da ciência, o ponto de equilíbrio, e isso gerou uma troca muito bem calculada. O Cariani dava um estilo de seriedade e credibilidade pra galera informal e em troca conseguia absorver toda a atenção de visualizações pra si. Tava óbvio ali que a pose de bom moço ficava ainda mais forte quando ele se colocava na posição de organizar o caos da internet. Eu passo primeiro hidratante no corpo. Me faz bem, eu me sinto bem. Passo um creme para a área dos olhos, que evita a expressão facial. Secou, passo um protetor solar. Quanto tempo eu perco? 5 minutos? 10 minutos? Não acho que isso é tempo suficiente. Me faz bem. Eu quero, eu posso. Houve uma época em que, para um influenciador provar que era sério, ele precisava aparecer numa matéria de TV ou num grande jornal. O cara simplesmente ignorou isso e construiu o próprio estúdio de podcast de altíssimo padrão. O cenário escuro, os microfones caríssimos, de última geração e aquela iluminação dramática geram o que a gente chama de efeito de chancelamento. O cara cria a própria mídia digital. Quando ele senta ali para entrevistar um médico, um político ou um outro empresário, o cenário grita autoridade e inteligência. Bom, e depois que esse modelo foi validado, o Cariani refinou a estratégia e criou projetos de transformação dos famosos, conhecidos popularmente como projetinhos. Ele começou a trazer músicos de funk, influenciadores gigantes de outros nichos e até apresentadores de TV para dentro do seu CT. E a ideia era genial: mudar o corpo de uma celebridade na frente das câmeras. E cada famoso que aceitava entrar nessa onda trazia junto uma fanbase gigantesca que nunca tinha visto um vídeo de musculação na vida. E essa galera caía no seu funil de conteúdo. Se a gente parar pra pensar friamente, a relação dele com esses famosos é uma troca que a maior vantagem sempre foi pra ele.
Vamos lá, pro famoso, o projeto é ótimo, gera narrativa de superação, humaniza o cara e limpa a barra dele com o público caso ele estivesse passando por alguma situação tensa. Já pro bodybuilder, fica o ativo mais valioso que existe pra quem é desse ramo, o público a longo prazo. O famoso participa ali por alguns meses, dá a audiência dele de bandeja e vai embora. Enquanto isso, o Cariani segura esses seguidores no canal dele e transforma essa galera em comprador de suplemento da empresa que ele anuncia. É um negócio perfeito. Nos vídeos do Cariani, ter um corpo massa passou a ser tratado como uma prova de bom caráter. A historinha que ele conta é sempre a mesma. Botar o shape depende única e exclusivamente de você, do seu esforço e de levantar cedo. Essa ideia é romantizada e ignora a realidade e a rotina de qualquer pessoa normal, transformando o músculo em sinônimo de superioridade moral. E a conversão comercial disso é pesada. O seguidor compra o produto que ele indica porque, no fundo, quer comprar um pedaço daquela disciplina perfeita que aparece nos vídeos. As marcas gigantes do mercado sempre brigaram para colar no nome dele porque ele construiu um dos maiores escudos protetores da internet. Deixa eu te explicar. Quando o seu conteúdo é focado em saúde, longevidade e tirar o jovem do sedentarismo, o público cria uma blindagem afetiva absurda em volta de você. Ele acaba virando um arquétipo de paizão de família. Nesse caso, tiozão, o grande motivador do país. Esse posicionamento fazia com que as críticas aos seus negócios ou a fofoca de bastidores batessem e voltassem numa fanbase que defendia o cara com unhas e dentes. E o estilo de fama dele é bem parecido com o que eu mencionei no vídeo da Virgínia. Ele cria a ilusão de intimidade com o público. As câmeras acompanham a rotina dele desde a madrugada, mostrando o cansaço, as reuniões e aqueles discursos de motivação olhando direto para a lente da câmera. O espectador cria uma relação parasocial bizarra. Para toda essa galera, não é o empresário rico, ele é o professor, ele é o conselheiro de confiança. Essa conexão emocional meio que desliga o senso crítico do público. Consumir o que ele vende vira quase um ato de lealdade a um amigo. Se você parar para analisar o tom que o influenciador fitness usa nos vídeos de rotina, vai perceber uma coisa muito curiosa. Ele trata marmanjo de 30 anos como se fosse uma criança do jardim de infância. É aquele papo de vamos comer uma comidinha, olha o titio dando bronca em você porque você não treinou direito. Isso não é sem querer. Essa linguagem ultra infantilizada desliga o senso crítico do espectador adulto. Como eu disse antes, o cara começa a olhar pro Cariani como uma figura paterna. É uma tática muito boa que cria uma proximidade monstra na cabeça de quem assiste. E o mais doido disso tudo é como essa proximidade se espalha sem ele precisar mover um dedo. Se você abrir agora alguma rede de vídeo curto, é bem provável que em algum momento o vídeo dele apareça. Centenas de canais menores pegam esses momentos de titio, botam uma música de fundo que somados geram bilhões de views. Pro meio dele é uma mina de ouro. É um monte de gente trabalhando de graça pra manter o nome dele no topo do algoritmo, mantendo a imagem de mentor perfeito na cabeça de quem tá rolando o feed. E assim, de tudo que eu falei até aqui, é tudo dentro do jogo e tá tudo certo. Eu acho que a estratégia de venda dele, na minha sincera opinião, não tem nada de errado. Mas o que começa a mudar nessa imagem de santo aconteceu quando as plataformas de entretenimento financeiro baseado em sorte de capitalização de risco invadiram a publicidade da internet. Eu tô usando essas palavras para não dizer outra muito simples que começa com B, você sabe muito bem do que eu tô falando. Então ele foi atraído por contratos de patrocínios bizarros, entra nessa onda e começa a divulgar esse tipo de serviço, e a galera que pensa um pouco mais percebeu a hipocrisia na hora. Como é que um cara que construiu um império pregando trabalho duro, suor sem atalho e mérito por esforço começa a promover uma parada onde o ganho depende unicamente do acaso e do impulso? Só que, diferente de um influenciador amador que bate boca com o inscrito pra não perder a grana do patrocínio, o Cariani faz bem diferente. Quando ele viu o desgaste com essas plataformas de cliques financeiros que estavam destruindo o nome dele, que é o que sustenta as empresas de suplemento, ele acionou o botão de emergência, que significa o recuo e a saída pública desses contratos. E na minha opinião, nem foi um arrependimento real, foi uma estratégia de relações públicas. Ele abafa o assunto, manda um papo de valores importam mais do que dinheiro e usa o próprio erro para posar de virtuoso de novo. E olha que sacada genial, até quando ele erra e precisa voltar atrás, a máquina dele ganha. Esse protocolo de gravar um vídeo de esclarecimento ou pedido de desculpas não é só para limpar a barra. Vídeos assim geram picos absurdos de retenção. O YouTube, por exemplo, adora ver a galera clicando para ver o que rolou, o assunto vira tendência e, ironicamente, o vídeo onde ele assume o erro acaba jogando mais pessoas para dentro do canal dele. Ele lucra com a própria contenção de danos. A dinâmica de associar o canal a figuras mais destacadas ou problemáticas sempre foi uma fábrica de visualizações pro bodybuilder. Mas então, quando ele resolve fazer um vídeo sobre a infeliz partida de um criador de conteúdo chamado Gunley, ele mostra que não há limites pro engajamento.
Pra quem não sabe, Gunley era um fisiculturista muito novo, mas que já tinha milhões de seguidores, mas que infelizmente teve um fim muito prematuro. E isso trouxe um debate muito sério sobre o uso do suco e a incentivação dos criadores de conteúdo desse nicho e o que eles podem provocar nos mais jovens, trazendo a mesma consequência, por exemplo, que teve o jovem Gunley. Mas enquanto o fisiculturista continuar achando que é top falar o quanto ele toma de veneno, e que quem não fala não é de verdade, nunca vai vir Nike, Adidas, Red Bull, nunca. Porque essas marcas não querem estar envolvidas num escândalo como esse aqui, ó. Pois é, o Cariani vai lá quase no mesmo dia da tragédia e faz um vídeo dizendo como uma situação como essa pode provocar perdas significativas para o mundo do fisiculturismo, porque as marcas que mais pagam não iriam querer se associar às pessoas que tomam suco, e isso ia prejudicar o rendimento de muita gente. Então, um vídeo que era para ser de luto acaba virando um desabafo da sua preocupação com as perdas financeiras com esse tipo de situação. Ele lamenta o que houve com o Gunley, mas ao mesmo tempo faz essa fala infeliz e num péssimo momento. Eu sei que isso é importante, mas cara, não dava para esperar mais um pouco. Eu peço perdão para os familiares, inclusive para a mãe, por estar vindo aqui, infelizmente, falar sobre o filho dela. É horrível, eu fico me colocando no lugar dela. Alguém vindo no canal falando sobre meu filho. Mas esse é o estigma da minha parte por ser meio que o presidente da comunidade do fitness no Brasil. E como se já não bastasse toda essa síndrome de protagonista, do nada ele se intitula o presidente da comunidade do entretenimento físico no Brasil. Tira toda a modéstia que talvez nesse momento, especificamente nesse momento, seria mais interessante. Esses problemas com essas declarações volta a lembrança de que o Rei Cariri, quero dizer, o presida Cariri já fez no passado, como a questão da Polícia Federal, o anúncio de certas coisas que eu já comentei também, a estratégia de contenção de danos dele eu confesso que é boa. É só ficar jogando uma enxurrada de conteúdo com mais celebridades, mais saúde, mais treino, mais piadas, mais memes. Pronto, passou. Vamos voltar a ser o que era antes. Obrigado por esquecerem o que rolou, amo vocês. Mas dessa vez, será mesmo? Não sei, eu sinto que essa queda talvez tenha pesado um pouco mais porque estamos falando de uma situação de uma pessoa que todo mundo conhece e que o Cariani, ao mesmo tempo em que parece se importar, parece que não. Tudo é um personagem, tudo é pela grana, e por mais que isso fosse uma coisa que, sei lá, a maioria das pessoas poderiam ser assim, ainda assim a gente queria acreditar que ele era um cara que realmente se importava com os outros. Quando ficam essas dúvidas, as coisas realmente mudam. Já que eu citei esse caso, vamos voltar para a situação com a Polícia Federal. Eu acho que ele lidou muito bem com a situação, porque ele poderia ter feito como geralmente os outros influenciadores fazem, que é fazer cartinhas abertas ou notas da sua assessoria. Não, ele foi lá, ligou a câmera, olhou para ela e começou a falar tudo o que estava rolando, como isso estava prejudicando a sua imagem e de como tudo isso seria provado que não era nada além de um erro de investigação. Sobre esse caso, eu nem tenho o que comentar porque não se sabe muito a respeito, não teve muita informação a respeito disso. A investigação dizia que havia um desvio em larga escala de produtos químicos para a produção de entorpecentes. Eu trouxe esse caso só para enfatizar em como ele é bom em controlar os danos da sua imagem, porque quase ninguém nem lembrava disso mais. Eu, por exemplo, tô incluso. E se as coisas ficarem realmente feias, existe uma última linha de defesa que essa galera sempre usa para fechar o caixão dos críticos: a sinalização de fé. E como não bastasse dominar esse mercado do shape, ele sacou outra jogada de mestre: criar canais focados em finanças, investimentos e mentalidade de negócios. A expansão perfeita do personagem. Aparece em podcasts para dar lição de gerenciar empresas, negociar contratos e faturar milhões. Então ele sai da caixinha de cara da academia e vira o lobo de Wall Street pra galera que sonha em enriquecer. Aquela fala mansa sobre planilhas e balancetes funciona muito bem. Quem vai desconfiar da ética de um milionário que tá ali de terno ensinando você a prosperar na vida? Esse caso todo é o maior sintoma de uma cultura de internet que é completamente obcecada por crescimento financeiro a qualquer custo. Hoje em dia, parecer bilionário, ostentar um gráfico subindo virou a maior validação de que você é um ser humano superior. Essa busca maluca por dominar o mercado e ter lucro recorde vira uma cegueira bizarra nos bastidores dos negócios. E o real estrago de toda essa história nem tá nas contas das empresas dele, mas sim na cabeça de milhões de jovens que acompanhavam o cara. Numa geração que não tem lideranças reais e usa o
celular como um guia de vida, ver o Cariani nessa situação causou uma quebra de expectativa muito pesada. O moleque que tentava organizar a vida, se espelhando no exemplo daquele cara, foi obrigado a encarar a realidade de frente. E a lição foi uma das mais duras. Na internet, o seu mentor pode ser só um personagem muito bem construído para segurar view e engajamento, ou seja, ele não é real, mas analisando o canal dele logo depois do escândalo policial, mostrou algo bem interessante, que na verdade é bem bizarro e fascinante ao mesmo tempo. Em vez do canal dele falir ou perder views, os números explodiram de forma histórica. A internet é extremamente sedenta por fofoca. As pessoas assistem à queda de um gigante com o mesmo apetite que batiam palma para a subida dele. Esse fluxo de curiosidade mórbida manteve o gigante no centro do debate, mostrando que pro algoritmo, mesmo estando envolvido num BO com a Polícia Federal, ainda assim gera mais tráfego do que o silêncio do esquecimento. Os meses que seguiram mostraram como a estrutura de negócios que o Cariani criou deixou o cara praticamente blindado contra o cancelamento tradicional. Enquanto qualquer artista perde todos os contratos de publicidade assim que vira alvo de investigação, ele continuou sustentando o seu próprio sistema. Como ele é dono das fábricas, sócio das marcas de suplemento e dono dos canais que divulgam os produtos, ele simplesmente eliminou os intermediários. O boicote do mercado não funciona quando você vende direto para o seu consumidor final, criando uma blindagem financeira que a gente quase não vê por aí. O que ele faz no meio fitness é exatamente a mesma cartilha que grandes empresas de outros nichos fazem. Eu vou pegar o exemplo de novo do clã da Virgínia, que é, no caso, a criação de um sistema fechado. Você assiste o vídeo, consome o corte em alguma plataforma, compra o produto indicado, assina o aplicativo de treino e ouve o podcast deles. Eles cercam o espectador de todos os lados. É uma parada tão agressiva que mesmo que você tenta consumir outra coisa, o algoritmo te joga de volta pro meio deles. Olha, a verdade mais incômoda de toda essa análise é que a internet brasileira tem uma memória muito curta que dura no máximo 2 semanas. O algoritmo é tão rápido em jogar um escândalo na sua cara quanto é rápido para substituir ele pela próxima fofoca do momento. O Cariani sabe disso e joga com o tempo. Ele sabe que se mantiver a rotina de posts, os treinos com famosos e as entregas de suplemento funcionando, o público simplesmente cansa de cobrar. No final de tudo, o que realmente sobra é um cara que virou o dono de um poder absurdo, mas acabou virando prisioneiro da própria estética de perfeição que ele mesmo inventou. A disciplina virou um produto de prateleira, o choro virou métrica de retenção e a conduta de santo virou um protocolo da empresa para proteger o faturamento. Eu fico me perguntando se esse estilo de apresentar o conteúdo vai continuar nesse loop infinito, mas quem assistiu o vídeo até aqui sabe exatamente o cálculo que existe por trás de cada sorriso que ele solta. O império do shape tá aí, mas eu realmente não sei até quando. Eu vou invadir a casa de um artista, cantor e compositor que a galera ama. Eu admiro demais, tenho um carinho tremendo por ele, uma pessoa que além de ser um artista é um ser humano fantástico, uma pessoa que carrega uma nação com ele através do seu carisma, da sua história de vida e da tua arte. Hoje eu vou invadir a casa e o treino do MC Daniel. 2 horas depois... Dinheiro pra comer as coisas, tá ligado? Aí isso que é foda, porque aí quando eu passo em algum lugar, eu já quero comer tudo e eu quero pagar pra todo mundo da equipe, tá ligado? Tipo, num Outback, numa comida mexicana, num qualquer coisa, sushi, tipo assim, eu já quero pagar todo mundo. Aí eu tenho que controlar a vontade que eu sempre tive desde criança de comer todas as coisas. Agora eu tenho dinheiro e eu não posso porque eu quero estar com o shape da hora. Aí vai lá e regaça de comida japonesa.